Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Nós conhecemos, irmãos, o diácono Estevão, já no capítulo 6, quando ele, com outros irmãos muito abençoados, tem alguns requisitos, irmãos, para preencherem a vaga que a igreja estava precisando, as vagas de diácono, homens cheios de fé, sabedoria e principalmente cheios do Espírito Santo de Deus. Como é bom, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, uma crente cheia do Espírito Santo, ele faz toda a diferença. E não precisa gritar, e não precisa ganhar no grito, porque a pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, irmão, ele deixa o Espírito Santo falar por ela, e Deus é glorificado na vida da pessoa, e jamais a pessoa quer a glória para si. Então, quando a pessoa realmente está cheia do Espírito Santo, irmão, quando a pessoa está realmente possuída da graça de Deus, a pessoa se torna uma pessoa, irmãos, que chega no ambiente e, por estar, irmãos, cheia do Espírito Santo, ele produz luz, porque o Espírito Santo, ele é o azeite e o fogo. Quando o crente cheio do Espírito Santo chega no lugar, ele chega trazendo, exalando um bom cheiro de Cristo, irmão. Ou seja, as pessoas ao seu redor, ou elas se introduzem na luz em que aquela pessoa está emanando, que é a luz de Cristo, ou ninguém fica perto dessa pessoa. E a pessoa não precisa ser mal educada, a pessoa não precisa, irmão, ir tratando as pessoas aos trancos e barrancos. Pelo contrário, todo crente verdadeiramente espiritual, ele é educado. Eu ouvi isso uma vez o pastor Napoleão Falcão falando, e é verdade, irmãos. Todo crente verdadeiramente espiritual, ele é educado. E vocês podem ver o apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, irmãos, enquanto ele não se converteu, ele era mal educado. E era mal educado até com Jesus. Porque Jesus falou: hoje todas as ovelhas se dispersarão e deixarão o pastor sozinho. Todos vão me negar. Ele falou assim: o Senhor se enganou, eu não vou te negar. Aí Jesus falou: Pedro, deixa eu explicar para você o que está acontecendo no mundo espiritual, para ver se você se converte. Ele falou para Pedro: olha, o diabo pediu a tua vida para se andar com ela, mas eu roguei ao Pai, e a ira do inimigo se dissipou, para que você não desanime. Mas quando você se converter, Pedro, aí sim você vai confirmar os teus irmãos. Então, irmãos, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa, irmãos, que ela não precisa fazer muito esforço, não. Ela é uma pessoa, irmãos, que confia no Deus que a chamou, que confia no Deus que está atuando na vida dele. Não precisa fazer nada. Ele é só confiar no Senhor e deixar Deus fazer as coisas através da vida dele. É assim com este moço chamado Estevão. E os irmãos se lembram que há umas 6 terças-feiras eu falei que quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é o Senhor Jesus. As segundas pessoas que eu quero ver são os meus entes queridos, que já partiram, e quero, irmãos, depois conhecer Estevão. Antes de Moisés, antes de Abraão, antes de Davi, eu quero conhecer esse moço chamado Estevão, porque esse moço, irmãos, fez uma grande diferença no início da pregação do Evangelho. A igreja do Senhor tem um destaque todo especial para esse jovem. E os irmãos podem perceber, irmão, que esse Estevão, os irmãos podem ver que existe no catolicismo, pessoas que são chamadas, os filhos são homenageados com Pedro, com João, com José. Poucos são as pessoas que falam de São Estevão, mas ele era um santo homem de Deus. Ou seja, irmão, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ele também é uma pessoa, irmãos, discreta. Ele não é uma pessoa que ofusca ninguém. Ele é uma pessoa que deixa Deus ser glorificado na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Mas esse menino, irmãos, chamado Estevão, esse moço, vou chamá-lo carinhosamente assim, ele traz, irmãos, em si algumas virtudes: sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de conhecimento, cheio de intrepidez. Se eu usar a palavra que o monoribal sempre usa, intrepidez. O que é intrepidez, irmãos? É ousadia, é destemor,
é confiar naquele que o chamou. Por isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de moderação. Glória ao nome do Senhor. Então a intrepidez, irmão, de quem está cheio do Espírito Santo, ela é a combinação de destemor, ou seja, ousadia e moderação. Quem é cheio do Espírito Santo é uma pessoa equilibrada. Paulo fala para Timóteo: você, Timóteo, não foi dado a você espírito de temor, mas de ousadia e de moderação. Então, irmãos, Estevão, invocando as Escrituras, dá uma aula tremenda para aqueles irmãos que estavam inquirindo ele. O crente, irmãos, tem que ler a Bíblia, viver a Bíblia, porque o apóstolo São Pedro fala que nós temos que ter, irmãos, uma palavra boa para responder àqueles que nos perguntam a razão da nossa fé. Tem pessoas, irmãos, que estão na igreja e nem sabem por que são crentes. Mas Pedro fala: nós temos, irmãos, uma fé inteligente. A nossa fé, ela é racional. O crente não é, irmãos, um bólido. O crente, irmão, não é um vagão desnorteado, não. A fé do crente é uma fé, irmãos, que traz a ele equilíbrio, moderação, conhecimento. E ele vai, irmãos, fazendo as coisas de Deus de uma maneira racional. Glória ao nome do Senhor. Infelizmente, irmãos, o neopentecostalismo trouxe alguns problemas para o pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico, irmãos? É aquele culto em que nós adoramos ao Senhor de maneira uniforme. Ninguém se sobressai a ninguém. E de repente, irmão, Deus toma a igreja. Quem se lembra daqueles cultos, irmãos, em que a igreja era tomada com um som de muitas águas, e não aparecia a minha voz, não aparecia a voz do irmão, não aparecia a voz da irmã, era um som de muitas águas, não era a gota de ninguém que aparecia, mas era um som uniforme. De repente, Deus tomava alguém em profecia. Glória ao nome do Senhor. E quando Deus tomava alguém em profecia, irmãos, a nossa vontade era se enfiar debaixo do banco, porque parecia que a presença de Deus não é que parecia, na verdade estava mesmo, saturava aquele ambiente. Glória ao nome do Senhor. Mas de repente, irmãos, nós fomos perdendo isso, fomos acoplando algumas coisas, aceitando algumas coisas, e vamos deixar lá, e vamos deixar Deus trabalhar, e vamos fazer a nossa parte. Mas Estevão, irmãos, invocado que foi para dar uma resposta àqueles que lhes inquiriam, ele começa a trazer a história de Israel. E se os irmãos forem ler, irmãos, o capítulo 7 na sua casa, por bondade, irmão, irmã, esta semana, arrume um tempinho para você ler pausadamente, mastigando cada versículo como se fosse um bocado de uma comida caríssima. Vai mastigando, irmãos, e vai embebendo as vitaminas espirituais que estão contidas neste texto sagrado. Porque Estevão, irmãos, ele começa passeando por Abraão, depois passa por Isaac, depois passa por José, por todos os patriarcas, e vai falando da história gloriosa de Israel, que finalmente culmina em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. E esta exposição, irmãos, de Estevão, ele trouxe uma grande ira sobre a vida daquelas pessoas que estavam inquirindo, que estavam apertando, que estavam pressionando Estevão. E aqui nós temos uma grande diferença do que nós estamos vendo por aí, irmãos, pessoas achando que o evangelho, irmãos, é briga. Eu vi esta semana um pastor sendo perseguido, e muitos irmãos perseguidos e mortos. Aleluia. E eu fiquei triste com aquilo, porque os irmãos morrendo, valas e valas de pessoas na Nigéria. Quem viu esse vídeo? Quem viu esse vídeo? E o pastor clamando pelo Donald Trump: Donald Trump, socorre a Nigéria porque está sendo perseguida. Não aprendemos assim a Cristo, irmão. Vão é o socorro do homem, diz o salmista, mas no Senhor faremos proezas. Glória ao nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
Não tem nenhum problema, irmão. O que a Bíblia fala em relação às autoridades? O que a Bíblia fala em relação às autoridades? Paulo fala lá em Timóteo: eu quero, ou seja, mandamento, que todos os crentes ergam as mãos. E ele fala: mãos santas, sem ira e nem contenda, e orem por todos que estão em eminência, todos os governantes, todos os reis, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas dono de Trump, Lula, Bolsonaro, quem quer que seja, esses aí não defendem a igreja, porque sobre a igreja tem uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Glória! Eu fico imaginando, irmãos, e os irmãos me perdoem esse raciocínio fora do contexto, porque os espíritas, os católicos, eles falam: não, lá na outra dimensão, eles estão vendo o que está acontecendo aqui. Não estão não, irmão. Não estão não. Se você perder um ente querido, esquece, ele está lá na eternidade. Se ele morreu em Cristo, você vai ver ele lá na eternidade, ele vai se lembrar de você vai se lembrar dele, numa outra atmosfera, mas agora ele não está intercedendo, ele não está vendo nada. Mas eu, irmão, conjecturando na minha mente, eu fico imaginando os irmãos que morreram por amor a Cristo, buscando aquele pastor clamando pelo dono de Trump. E lá, irmãos, com certeza, você não sabe o que é morrer por amor a Cristo. Glória ao nome de Jesus. Faz isso não, pastor, pelo amor de Deus. Faz isso não clame por Donald Trump, não. Porque nós que aqui estamos no Jardim Portal do Sol, cheirosinhos, bem alimentadozinhos, irmãos, nós também somos, como as irmãs cantam o hino, a semente do sangue daqueles irmãos que morreram lá em Roma, perseguidos pelo Evangelho. Vamos voltar às Escrituras, porque o Evangelho pregado na sua essência traz perseguição, sim, e não é motivo de desonra. Pelo contrário, o apóstolo Pedro fala: se pelo amor do Evangelho sois vituperados, não se envergonhe, pelo contrário, dê glória a Deus, pois sobre vós repousa o Espírito da glória do Senhor. Glória ao nome de Deus. Estamos invertendo as coisas. Estamos invertendo as coisas. Aleluia. Mas quando Estevão, irmãos, ele começa, a Bíblia diz no versículo 55, que ele estava estando cheio do Espírito. Irmão, quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, você pode sair de pé, ou você entra na dele, irmão, ou sai de pé. Glória ao nome do Senhor, porque essa pessoa, irmão, não está temendo nada. Ela está tendo vislumbres da glória. Ela está tendo vislumbre dos valores eternos que nós recebemos em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, no versículo 55, e eu estava meditando, eu achei muito lindo, irmãos, porque eu não tinha prestado atenção. Mas eis que no versículo 55 está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, como é bom quando uma pessoa está cheia de Deus, irmão. E aqui Estevão estava prestes a ser martirizado. É o primeiro mártir da igreja. Mas aqui, irmãos, parece que Deus estava honrando Estevão e dizendo: olha, vamos lá, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ouvindo, olha só, no mesmo versículo, cheio do Espírito, fixando os olhos em Deus, viu Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali. Glória a Deus. Um famoso escritor disse uma certa vez: Deus participa do funeral de cada pardal que morreu hoje. Aleluia. Vou repetir para você, irmão. Hoje morreram certamente muitos pardais, mas Deus participou do funeral de cada um deles. Imagina, irmão, de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Imagina, irmão, de uma irmã cheia do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus faz questão de estar ali. E ele viu, irmãos, a glória de Deus. Glória a Deus. Os irmãos se recordam que no princípio do estudo desse capítulo 6, nós falamos exatamente sobre a glória de Deus. A glória que é a essência de Deus. A glória que é a Shekinah, que é a presença visível e audível de Deus. A glória como a fama de Deus. E agora, irmãos, ele tem um vislumbre da glória de Deus. Ele diz: eu estou vendo, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que
que está em pé à mão direita de Deus. Mas eu quero, irmãos, lembrar um pouquinho sobre a visão sobrenatural. Nós temos 3 tipos de visões, anote aí, irmão: a visão natural, a visão espiritual e a visão sobrenatural. A visão carnal, a visão normal, natural, é essa dos nossos olhos. Esse sentido, chamado sentido da visão, ele é considerado o sentido mais nobre. A ciência considera o sentido mais nobre. Ou seja, irmãos, quando você vê uma pessoa muda, quando você vê uma pessoa surda, você até se compadece dela. Mas quando você vê uma pessoa cega, a gente se compadece muito mais. Porque os olhos são chamados do quê, irmãos? As janelas da alma. E a Bíblia chama de candeia do corpo. Então, irmãos, a visão, ela é muito importante, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Glória a Deus. Quando, irmãos, o Senhor Jesus, ele multiplicou os pães, na primeira multiplicação de pães, e só Marcos narra esse episódio seguinte, ele entra no barco com os seus discípulos, e Jesus tinha multiplicado muitos pães e peixes, aleluia, e Jesus percebe alguma coisa na conversa dos seus discípulos, e Jesus fala: olha, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E aí, irmão, os discípulos começam a conjecturar entre si e dizer assim: olha, ele está falando do fermento porque nós esquecemos de fazer pão. Só que Jesus tinha multiplicado pão e peixe, fazia poucos minutos, fazia poucas horas, fazia um dia, quem sabe? E Jesus fala: peraí, eu vou dar uma lição para vocês, vamos para Betsaida. E é a única vez que é relatado, e só o Evangelho de Marcos relata isso. Jesus entra para Betsaida, e ali em Betsaida, Jesus pega e traz um cego. Jesus traz um cego, e Jesus tira aquele cego para fora da aldeia, porque muitas vezes, irmãos, para a gente receber algo de Deus, a gente tem que sair de perto de quem está nos atrapalhando. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, você precisa de um distanciamento para que a bênção de Deus chegue até você. E é didático o que Jesus faz. Jesus pega e tira o cego fora da aldeia. E Jesus pega, irmãos, e cospe no olho do rapaz. Parece nojento, mas é didático, porque a saliva é algo muito íntimo. E Jesus estava querendo dizer: olha, eu vou aqui me misturar com você. Eu, como Deus, tenho poder para misturar com você. Então Jesus pega aquela saliva, unta os olhos do rapaz e fala: vai e te lava. Ele vai, lava e volta vendo parcialmente. Ele vê homens, ele fala, Jesus pergunta: você está vendo? Ele fala: estou vendo. Como? Estou vendo, estou vendo os homens parecendo árvores que andam. É isso? Estou vendo parecendo árvores que andam. Jesus fala: você não está bom ainda. Vou untar de novo. Ele unta os olhos do rapaz e fala: vai lá e lava-te de novo. Ele vai lá, lava e volta vendo perfeitamente. Glória ao nome do Senhor. Qual é a lição que nós aprendemos aqui, irmãos? Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, muitas vezes nós estamos na presença de Deus. Nós já vimos Jesus multiplicar pão, multiplicar peixe, e a gente acha que é alguma coisa, mas quando Jesus fala para a gente não entende. E a gente fala: não, a gente começa a entender, irmão. Jesus fala: vou ter que levar vocês para Betsaida para esclarecer os olhos espirituais de você. Aleluia. Mas quando a Bíblia fala, irmãos, de visão, quando a Bíblia fala de luz, fala de conhecimento, e nessa noite nós estamos recebendo um pouco mais de conhecimento de Deus. E o crente, quando tem conhecimento de Deus, irmão, ninguém pega ele. Glória ao nome do Senhor. Não vem com conversinha fiada, não vem com falsa doutrina, não vem com falso movimento. Nós sabemos em quem temos crido. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. Jesus estava dizendo: olha, se vocês não aprenderem de mim, se vocês não deixarem eu com a minha saliva, que é íntima, eu untar os olhos de vocês, vocês vão continuar cegos, mesmo comendo do meu pão e andando no meu barco. Glória ao nome de Jesus. Não está no script trazer essa palavra, mas certamente
e a gente chuta ele para longe e diz: aqui não, eu sou nascido de novo, eu sou nascida de novo, os tempos velhos se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, é só a gente arrochar um pouquinho na palavra. E quem acha, irmão, que é alguma coisa só porque apertou um pouquinho, irmão, e a gente é tão bonzinho, eu falo, irmão, que eu sou bonzinho. Se você discorda, não tem problema. Mas eu vou ensinando pela palavra. Mas de vez em quando a gente tem que chegar no cantinho e falar: vem cá, desse jeito que está andando, não dá. Vê se fica na igreja. Não fica. Não fica, irmão. E eu estou preocupado? Então não. Aleluia. Porque chegaram para Jesus e falaram: Jesus, o Senhor endureceu o discurso. E ó, está indo embora. Aí Jesus pega e fala: vocês querem ir também? Querem ir embora também? Oh Senhor, diga isso não. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a visão, ela é importante demais. E a nossa visão, irmãos, precisa estar límpida, clara. Visão espiritual. Não é só visão sobrenatural. Aqui, irmãos, o que Estevão teve foi uma visão sobrenatural. Ele viu os céus abertos. Ele viu as duas dimensões intercalando, a dimensão natural e a dimensão espiritual. Pastor, explique melhor. Vou explicar. Neste momento, nesse exato momento, esta casa está cheia de anjos de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que você não pode ver? Sabe por que eu não posso ver? Porque nós estamos num plano terreno. Mas nós vemos como? Pela fé. Só que essa fé é essa que a gente chama de visão espiritual. Mas se por um momento Deus descortinar a nossa visão física e abrir o que está acontecendo no mundo espiritual, nós chamamos de visão sobrenatural. E aí a gente vai ver anjos voando, subindo e descendo. Glória ao nome do Senhor. Mas está acontecendo isso aqui pela fé. E os anjos, irmãos, estão glorificando a Deus juntamente com você. E jamais querem adoração para Ele. Toda a honra e glória aqui é só para o Senhor. Mas Deus às vezes descortina, irmãos, a nossa mente, os nossos olhos, para a gente ver o que está acontecendo do outro lado. Foi o que aconteceu com Estevão. Foi o que aconteceu no episódio de Eliseu, no capítulo 6 de 2 Reis. Quando em Dotã cercaram a choupana de Eliseu para pegarem ele, porque os planos do rei da Síria, que ele fazia na sua recâmara de dormir, ele falava: em tal e tal lugar nós vamos armar emboscada para Israel, em segredo, na recâmara. Mas o Deus de Israel, que sonda os corações de grandes, pequenos, mulheres, crianças, homens, aleluia, ele ia lá e avisava na choupana de Eliseu: olha, avisa o rei de Israel para não ir por ali, porque o rei da Síria está fazendo uma emboscada ali. Glória a Deus. E o rei de Israel, que não era movimentado, sabia que havia profeta em Israel, e falava: vou dar ouvido à voz de Deus. E vão ter ouvido à voz de Deus. Se Deus está falando, não vai por ali, não vai não. Se Deus está falando, não vai por ali, vai sim, porque é sucesso total. E agora? Aleluia. Quando chega em Dotã, Geazi, que era carnal com Pedro, ele sai para lavar o rosto. E ele vê Dotã cercado de carros e cavalos do rei da Síria, porque alguém delatou e disse que era o rei era Eliseu que estava delatando os planos do rei da Síria. Aleluia. E Eliseu lá dentro da choupana ouviu um grito de Geazi: ai Senhor, que estamos cercados por carros e cavalos. Sem sair da choupana, porque Eliseu tinha visão espiritual, ele falou assim: Geazi está vendo com os olhos carnais, eu estou dentro da choupana pelos olhos espirituais, eu sei que Deus está conosco. E agora eu vou pedir para o Deus de Israel abrir os olhos sobrenaturais de Geazi. Senhor, abre os olhos do moço para que veja. Aleluia. Quando Geazi olhou de novo, ele falou assim: eita, tem carro e cavalo, mas agora é de
Deus está guardando a vida do profeta. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, aguce a sua visão espiritual. Glória ao nome do Senhor. Saia da mediocridade espiritual. Deus tem coisas grandes para a sua vida, mas você precisa enxergar lá longe. Glória ao nome do Senhor. Eu quero profetizar para a sua vida que está descendo um colírio celestial sobre a tua vida nessa noite. E o Senhor está descortinando novos horizontes. E o Senhor está descortinando novas histórias. E o Senhor está descortinando novos horizontes e novos projetos para a tua vida. E coisas grandes Ele fará. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Deus é tão grande, irmãos, que aqueles homens, olha só, tem a visão natural de Geazi, a visão espiritual de Eliseu, depois a visão sobrenatural de Geazi. Glória a Deus. E aí Deus faz e continua nos ensinando. Todos aqueles homens que cercaram Dotã ficaram cegos. Aleluia. Eliseu pegou aqueles homens e levaram diante do rei de Israel. O rei de Israel, irmão, era meio lá, meio cá. Não ande com quem é meio lá e meio cá. Vou repetir para você: não ande com quem é meio lá e meio cá. Ele vai te contaminar. Ela vai te contaminar. Quem tem Deus na vida, irmão, corta conversa fiada. Vou repetir: quem tem Deus na vida, corte conversa fiada. A Bíblia fala: a vossa palavra seja temperada com sal, para sempre ter o que de bom falar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O rei ficou: e agora? E agora? O que eu faço? O que eu faço com esse bando de cego aqui? O que eu faço? Não tinha visão. Não tinha visão espiritual, pastor. Não é verdade? Vou matar esse povo aqui? Oxe, calma, rapaz. Foi você que conquistou ele. O Eliseu fala: você vai matar quem você não conquistou? Não. Estamos aqui, está tudo segurinho. Ninguém vai fugir? Ninguém vai fugir. Senhor, abre os olhos de novo de todo mundo aqui, faz todo mundo enxergar. Pronto, irmão, o milagre aconteceu e todo mundo viu de novo. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos abrir a nossa visão espiritual. Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Se você não está entendendo, não levanta a sua mão, não deixa ela do jeito que está. Mas se você está entendendo, irmão, levante a sua mão e dê glória a Deus bem alto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, então, vemos aqui a Trindade. Glória a Deus. Assim como, irmão, no batismo do Senhor Jesus, a Trindade estava presente, o próprio Senhor Jesus. A pomba simbolizando corporeamente o Espírito Santo e a voz do Pai. Este é meu filho amado, quem tem de comprar. Eu louvo a Deus, irmãos, porque graças a Deus a igreja tem entendido esse mistério. Aleluia. A irmã Silvia, que se batizou no sábado. E é muito bom, irmão, que o pai e a mãe ensinem o seu menino, para a hora do batismo, porque, irmão, Deus confirma de forma maravilhosa. Deus confirma de forma maravilhosa. A irmã Silvia mandou uma mensagem para mim ontem: pastor, o que eles colocam na água do batismo? Eu falei: ué, só H2O, né? Só H2O. E estava quente, uma barbaridade, né? Estava quente, estava. Só isso. Eu falei: pastor, eu cheguei do batismo, não lavei meu cabelo, fiz um toque e fui dormir. No outro dia, o meu cabelo amanheceu com cheiro de rosas. Aleluia. Agora eu não sei que flor que era, não sei que rosa que era, mas era um cheiro muito gostoso. Isso aí é Deus confirmando a sua nova vida na presença do Senhor. Mandei para a sede esse testemunho e começaram todo mundo a chorar, né? Glória ao nome do Senhor. Ô irmão, vamos manter a verdade essencial do Evangelho, porque Jesus é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. O irmão desceu as águas do batismo do sábado e o irmão Deus estava preocupado, né? 2 meses atrás, porque o irmão Daniel chegou aqui com barba e eu nem reparei nas tatuagens dele, a gente só repara na barba, né? E ele falou: quer me batizar? Eu falei: irmão, tenha certeza que Deus vai fazer a obra. Aí ele foi lá no SEC, os irmãos do SEC, porque Deus trabalha, irmão, de maneira gloriosa. Por isso que eu não gosto de gente que murmura, irmão. Deixa Deus trabalhar.
trabalhar. Para de murmurar e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Eu estou de barba, aqui não chegou ninguém falando isso de você, viu, Daniel? Tomei até um susto, porque na terça-feira ele chegou, pastor, o irmão lá do século perguntou sobre a barba, mas não perguntou acusando, não. Eu falei, rapaz, é verdade, eu negou a barba. Aí ele falou assim, depois, 2 dias depois, falou, pastor, quando você falou de costume de barba, eu fiquei com cara. Mas a glória do Senhor desceu numa terça-feira aqui, e aí sentiu a confirmação de Deus. Glória, tirou a barba, nem dei para escovar para ele. Foi lá e comprou, tirou. Aí depois ele veio falando da tatuagem. Pastor, vai batizar a tatuagem? Eu falei, rapaz, não tinha nem reparado na tua tatuagem. Tem um monte de tatuagem, parece um gibi, né? Cheio de tatuagem. E ele falou assim, pastor, quando Deus me der graça, eu vou pagar para arrancar essa tatuagem do meu corpo. Você confia que Deus vai dar recurso para o nosso irmão? Oh glória. Se você vê alguém barbudo, e você vê alguém, irmão, com alguma coisa fora do nosso costume, para de murmurar. Deixa que Deus está trabalhando na vida dele e na vida dela. Dê glória a Deus e te coloca mais na presença do Senhor. Para de olhar e coloca a tua boca no pó. Glória ao nome do Senhor. Porque quem trabalha é Jeová e o seu Santo Espírito. Glória a Deus. A Trindade aparece ali, irmão. A Trindade aparece, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma forma de honrar, porque Deus não gosta da morte. E quando a morte aparece, Deus, irmãos, parece que faz questão de estar mostrando que a morte é o último inimigo a ser vencido. E vai ser vencido, porque o apóstolo São Paulo fala no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ora, aleluia, o último inimigo a ser vencido é a morte. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus, porque o aguilhão do pecado é a morte, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ele completa assim o capítulo 15 de 1 Coríntios. Glória a Deus. E parece que Deus vai lá, irmão, no momento fatídico em que Estevão está prestes a morrer. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. Glória a Deus. E Deus está ali na sua glória sentado. E Estevão vê Jesus não sentado, mas de pé. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus, irmãos, Jesus está de pé quando o crente morre. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus aborrece a morte. Oh, tem ruim esse tal de morte. Aleluia. Quando Jesus chegou ali em Betânia para ressuscitar Lázaro, aleluia, a Bíblia diz que Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou, irmão? Por causa da tristeza de Marta e de Maria? Não, já seriam consolados com a ressurreição de Lázaro. Por que Jesus chorou, irmão? Porque Lázaro estava já quase cheirando mal. Não, já ele iria ressuscitar Lázaro. Por que Jesus chorou, irmão? Jesus chorou, irmão, porque a morte é uma afronta a Deus. A morte, ela veio em resultado do pecado. E o pecado faz divisão entre nós e Deus. Aleluia. Mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro dali a instantes, Jesus chorou, irmão. Eu tenho certeza que Jesus chorou de indignação de ver o dano que a morte causa. Glória ao nome do Senhor. Mas Jesus, irmãos, ele disse um pouquinho antes: Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. E aqui, irmãos, aleluia, nós vemos então a Trindade.
aparecendo aqui, e nós precisamos aprender um pouco sempre sobre a Trindade. Quando eu oro, irmãos, falando Senhor Jesus, estou falando para a pessoa de Jesus, mas Ele é Deus com o Pai e com o Filho e com o Espírito. Quando eu oro, Espírito Santo me ajuda. E eu vejo, eu ouço irmãos orando assim aqui, irmãos orando, Espírito de Deus intercede por mim. Oração maravilhosa, irmão. A pessoa do Espírito Santo está te ajudando, mas é Deus na sua totalidade que vai te ajudar. Mas quando você ora ao Pai, também está certo, porque são três pessoas reunidos numa única deidade. E eu não consigo, irmãos, me conformar quando alguém fala, mas é tão difícil aprender essa doutrina. Não é não. Não é não. Deus o Pai enviou o seu Filho para morrer por nós. O apóstolo Paulo dizendo, usando as suas palavras, ele diz assim: olha, na dispensação, vindo à plenitude dos tempos, enviou o Pai ao seu Filho. E Jesus veio aqui e passou um ministério terreno muito curto, ministério de 33 anos. E se formos contar o ministério vocativo, ou o ministério vocal de Jesus, porque Jesus não escreveu nada, Jesus não deixou um versículo escrito. Aprenda isso. Jesus não escreveu Marcos, não escreveu João, não escreveu Lucas, não escreveu Mateus, não. Foram tudo, Jesus só falou. A única vez que Jesus escreveu alguma coisa está lá relatado em João capítulo 8, quando Jesus escreve na terra, por ocasião do episódio da mulher adulta. Foi curto o ministério de Jesus. Por que o ministério terreno de Jesus foi tão curto, irmão? Para mostrar que a nossa vida aqui é só uma passagem. Invista no mundo espiritual, invista na eternidade. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Sabe por que irmãos, tem crentes raquíticos espirituais? Porque o plano dele está horizontal. Ó. Só ver esse plano, só ver esse plano, só ver esse plano, aleluia. Mas o salmista, no Salmo 121, ele fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para cima, meu irmão, cabeça erguida, ó, cara de quem vai para Jerusalém, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, a Trindade é uma doutrina que nós não podemos abrir mão dela. Os unicistas, eles falam que Jeová é o único Deus, e Jesus é um profeta aperfeiçoado, um ladrão aperfeiçoado, e o Espírito Santo é apenas uma força da natureza. Não é não. Deus Pai, ou Elohim, no Antigo Testamento, é uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, ou Jesus, o Messias, ele também é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus o Pai está no céu, habita na luz inacessível, aquele em quem não há mudança nem sombra de variação. E Jesus está à direita dele e intercede por nós. E o Espírito Santo está aí dentro de você, glória ao nome do Senhor, fazendo você receber as verdades de Cristo, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, e quando nós temos o conhecimento, as coisas ficam melhores. Não é que Deus não ouve quando você ora: ah, Senhor Jesus, ah, Espírito de Deus, ouve e responde. Mas quando você ora com conhecimento, é melhor. Porque quando você lembra-se disso na oração de hoje, quando você se ajoelhar no pé da sua cama, você estará orando ao Pai. O Senhor Jesus estará ao seu lado, ao lado do Pai. E quando os seus pecados, o teu acusador quiser te acusar por alguma coisa que você fez no dia de hoje, o Pai vai dizer: Pai, o Filho vai dizer: Pai, ele é lavado no meu sangue, ela é lavada no meu sangue, aleluia. E aí a tua alma pode até se angustiar e você não conseguir falar nenhuma palavra, e o Espírito Santo fala: deixa comigo, agora eu vou interceder por ele e por ela com gemidos inexprimíveis. Glória ao nome do Senhor. É assim, glória. Dá até vontade de ser mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, Deus é tão sábio. Não é difícil você entender que Deus Pai é Deus, que Jesus, o Filho, é Deus, e o Espírito Santo é Deus.
Só que são manifestações, formas de eles se manifestarem. E toda vez que você vê alguém, por exemplo, como uma igreja aí chamada Voz da Verdade, que eu gosto muito dos hinos, eles cantam muito, mas eles são unicistas. Para eles, Jesus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles falam que Deus morreu na cruz, o Pai morreu na cruz de Jesus. Não é verdade. Eles falam que o Espírito Santo morreu na cruz. Não é verdade. Não é verdade. Cada um no seu papel. Glória a Deus. Porque Deus não morre. Glória a Deus. Deus na sua totalidade não morre. Agora, a manifestação encarnada de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, este morreu na cruz do Calvário por causa da justiça e do amor de Deus. Não é difícil entender isso. Glória a Deus. Quer ver só como é fácil de entender? Quem aqui é músico? Levanta a mão. Quais são os 3 pilares da música? Quem são músicos tem que falar. Quais são os 3 pilares? Melodia, harmonia e ritmo. Glória a Deus. Olha Deus colocando a sua assinatura na música. Aleluia. E no tempo? O tempo é constituído do que, irmãos? Passado, presente e futuro. Olha Deus colocando a sua assinatura no tempo. E no espaço? Como se dimensiona o espaço? Altura, largura e profundidade. Olha Deus colocando a sua assinatura no espaço. Estados básicos da matéria. Quais são, irmão? Sólido, líquido e gasoso. Olha os irmãos que assistiram bem a aula. Essa aí vocês não mataram, não. Olha Deus colocando a sua assinatura, irmão, nos estados básicos da matéria. Os reinos da terra, quais são, irmão? Vegetal, animal, vegetal e mineral. Olha Deus colocando a sua assinatura. Glória ao nome do Senhor. E o homem? Espírito, alma e corpo. E Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Ele merece toda honra, Ele merece toda glória, Ele merece todo louvor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus é grande. Aleluia. E eu termino que quando eles, os homens, ouviram o discurso de Estevão, gritaram com grande voz. Olha aí, irmãos, quem quer ganhar as coisas no grito, o que acontece? Quem ganha as coisas no grito é porque perdeu a razão, irmão. Não se ganha as coisas no grito. Evangelho não se ganha no grito. Livramento de Deus não se ganha na tempestade, não se ganha no fogo, não se ganha na ventania. Vitória de Deus vem com sussurrar macio e suave na caverna, dizendo: ei, o que você está fazendo dentro da caverna? Sai daí que ainda tem caminho para você trilhar. Glória a Deus. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aqui, irmãos, escute uma verdade de Deus. Deus não termina nada sem começar outra antes. Glória a Deus. Vou repetir para você: Deus não termina nada antes de começar algo antes. Glória a Deus. Se você precisar abrir mão de alguma coisa na sua vida, por Deus, escute, Deus já tem algo melhor preparado para você. Deus já tem algo melhor preparado para você. Porque um pouquinho antes de Estevão morrer, Saulo já estava entrando no cenário. Glória ao nome de Deus. E Estevão em invocação: Donald Trump, não, Jair Messias Bolsonaro, tampouco, Javier Milei, não. Senhor Jesus, nas suas mãos entrego o meu espírito. O Senhor me ensinou certinho lá na cruz, que eu estou entregando o meu espírito. Aliás, Senhor Jesus, espera aí, eu lembrei de uma outra coisa que o Senhor ensinou lá na cruz. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. E dizendo isso, adormeceu e foi para a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Vale a pena ser crente, vale a pena ser crente, vale a pena ser crente fundamentalista, vale a pena ser crente bíblico, crente para ir morar no céu. Vale a pena amar a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.
Senhor. Nossas crianças, por favor, adorem ao Senhor Jesus. Serei fiel, precioso Jesus.